Uma boa noite a todos os irmãos e amigos que têm acompanhado nossas reflexões através das redes sociais de nossa igreja. Nosso pedido e oração a Deus é que Ele abençoe a sua vida e, juntamente com você, abençoe toda a sua casa, toda a sua família. O texto que temos para leitura e breve reflexão nesta noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que na Nova Versão Internacional nos diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Estas palavras do Senhor Jesus estão inseridas dentro daquele que passou a ser conhecido e chamado como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. As palavras que acabamos de ler devem nos chamar a atenção para aspectos muito pessoais, íntimos, com relação ao Senhor Jesus, à eternidade, a Deus Pai, ao Senhor Jesus como Filho de Deus. O mundo de hoje se apresenta como um mundo de barganhas, de trocas, de acordos. O mundo, tal qual conhecido como politicamente correto, é um mundo que estabelece parâmetros de aceitação, de modo que diversas concepções, sejam elas religiosas ou filosóficas, ou tantas outras que surgirem entre nós, tenham uma boa convivência. Mas a fala de Jesus nos chama a atenção sobre questões muito particulares, muito íntimas, pessoais, e que não estão relacionadas à convivência comum humana no sentido geral, porque são questões de foro íntimo, questões de foro pessoal, que reflete o que o ser humano carrega consigo, aquilo que ele é na sua essência, aquilo que ele pensa, como enxerga, como vê as coisas à sua volta, como ele olha para a eternidade, o que ele entende sobre Deus Pai, o que ele entende sobre o Filho de Deus, o que ele entende sobre a sua passagem por esta vida. E mesmo que ele esteja sendo convidado a uma convivência pacífica entre as várias crenças, filosofias e comportamentos sociais, o ser humano possui as suas próprias convicções pessoais e por elas dirige a sua existência. Ele é um ser livre para decidir sobre questões de fé, de segurança pessoal, sobre eternidade, sobre Deus, sobre o Filho de Deus. Então, o Senhor Jesus nos diz: nem todo aquele que me diz, nem todo aquele que me diz. Neste ponto, o Senhor Jesus mostra o ser individual, é a pessoa em seu íntimo, é a pessoa nos seus maiores ou menores segredos, é a pessoa em si, é o ser humano, aquele que carrega consigo a oportunidade de ser. Aqui, aquilo que chamamos anteriormente como o politicamente correto, deixa de existir nesta bifurcação, porque as palavras que serão ditas logo a seguir, embora tenham certa relação com o aqui e o agora da nossa existência, vão enfatizar, acima de tudo, o que acontecerá na eternidade, nos céus, que ainda está por vir. Ou nós nos encontraremos nos céus, ou o Senhor Jesus
vem nos buscar para nos levar para estarmos para sempre com Ele. Acontece que, embora o ser humano seja essencialmente religioso, o mundo atual tem minado a real compreensão da fé. Para o Senhor Jesus, neste texto, não há aquilo que estão chamando de politicamente correto. Por quê? O que está envolvido em suas palavras é aquilo que o ser humano é, ou seja, ele é eterno. Ele viverá para a eternidade. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz em uma de suas pastorais que o homem foi criado para a eternidade. Deus criou anjos, homens e animais. Os anjos são espíritos, mas não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. O homem tem corpo e espírito. É um ser físico e espiritual. Tem imanência e transcendência. Pertence ao tempo, mas ruma para a eternidade. Vive na história, mas os seus olhos miram o que está para além da história. A morte não pode colocar um ponto final em sua existência. Deus colocou a eternidade em seu coração. Sua existência é a eternidade. Deus coloca a sua existência de modo que não se limita ao breve percurso do berço à sepultura. A eternidade está no coração do homem. Os luzeiros do tempo não podem iluminar os recantos da sua alma. Dessa forma, o Senhor Jesus jamais levaria em consideração o ser politicamente correto quando o que está em jogo é a eternidade humana, a eternidade ainda por vir. Por isso ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há quem não acredita nos céus, há quem não acredita no inferno. Mas o fato de existirem pessoas que não creem nem no céu e nem no inferno não anula o fato de que tanto o céu quanto o inferno são realidades eternas que se apresentarão a todo ser humano. Mas, embora ele tenha dito que nem todo o que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, também não anula o fato de que muitos, e quando eu digo aqui muitos, eu me refiro ou estou me referindo a um número incontável de pessoas que estarão na eternidade com Jesus, assim como nos diz o livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro. Aqui já estão na eternidade. Trata-se de uma questão muito pessoal, porque você pode viver do jeito e da maneira que você quiser neste mundo. Mas o viver a eternidade para sempre na presença de Deus depende em tudo e em todos os sentidos da forma como você encara a vontade de Deus segundo as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 21. Dentre tantos textos que nos remetem ao conhecimento da vontade de Deus, um deles nos chama a atenção neste momento
e que se encontra registrado também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, onde lemos assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Perceba que aqui é uma questão de eternidade, de vida futura. É questão de fé, é questão de se olhar para o Filho de Deus, isto é, Jesus Cristo, e nele crer. Nesse caso, não há como escapar, não há como correr, não há como fugir, não há como negar, não há qualquer tipo de negociação que torne plausível aquilo que já falamos sobre o ser politicamente correto. O estar na eternidade é para aquele que olha para o Filho de Deus, isto é, Jesus Cristo, que crê nele e passa a ter a vida eterna. O Senhor Jesus está se referindo a um fato, ao que acontecerá verdadeiramente. Creia você ou não, vai acontecer. A eternidade está por vir. E neste caso, eu te convido a viver o hoje da sua existência, voltando o seu olhar para a eternidade e de forma alguma se permita ao engano de partir deste mundo, da sua existência terrena, sem que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Eu te convido a olhar para o Filho de Deus, isto é, a olhar para Jesus Cristo, que é o Filho do Deus bendito. Eu te convido a crer nele para a sua salvação. Eu te convido a caminhar com ele. Eu te convido, sendo assim, a pensar na eternidade. A vida é muito curta. Diz o texto bíblico que os anos passam e que nós voamos, que nós somos como um sopro, que nós somos como um conto ligeiro. Eu te convido a olhar, portanto, para o Filho de Deus, Jesus Cristo. E eu te convido, neste momento, a orar conosco. Ore conosco. Coloque o seu coração, coloque a sua fé, coloque a sua confiança no Filho do Deus bendito para a sua própria salvação e segurança eterna. Vamos orar. Deus amado e Deus bendito, te agradecemos por esse momento juntos, agradecidos somos por tudo que o Senhor já nos tem falado e peço ao Senhor, no nome de Jesus, que abençoe a minha vida, que abençoe a vida de cada membro de nossa igreja, que abençoe a vida dos nossos amigos, aqueles que estão conosco neste momento de reflexão, que a tua mão de graça, de poder, de misericórdia, alcance cada um deles. E que, ó Deus, haja no coração de cada um de nós o olhar para o Filho de Deus, o crer no Filho do Deus bendito, para a nossa salvação eterna. Porque a eternidade há de vir para cada um de nós individualmente. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja e continue nos falando. Eu oro assim agradecido, no nome de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, meu amigo. Tenha um restante de semana guardado, protegido, amparado, sustentado pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração. No nome de Jesus, fique com Deus.